Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, né? Por mais uma tarde. Saúde a todos com a paz do Senhor. Muito bom estarmos mais um dia aqui na presença do Senhor, com mais uma live da tarde da bênção. 15 horas da tarde, né? Aleluia. Glória a Deus. Horário de oração, de palavra, onde o Senhor prepara para nós todas as terças-feiras estarmos aqui. Eu louvo a Deus pela grande oportunidade que Ele tem me dado, a mim, meu esposo, nossa casa, de estar fazendo essas lives, estando participando junto com os irmãos, né? Que sempre estão conosco. Louvado seja o Senhor pela sua vida, sua casa, sua família. Que Deus continue te abençoar, meu querido irmão, minha querida irmã, né? Você que sempre está entrando conosco, é motivo de grande alegria. E eu creio que nós temos sido abençoados por vocês e vocês por nós, né? Porque aqui a gente ora, a gente lê a palavra, ministra a palavra, né? E participa conosco os irmãos pedindo oração. E assim Deus vai abençoando as nossas vidas. Glória a Deus, né? Pastor José, Deus abençoe, pastor amado, já está conosco. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, né? É motivo de glorificar o Senhor pela vida do pastor José. Sempre tem estado conosco. Glória a Deus. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Minha sobrinha Andréia também sempre está conosco. Boa tarde, Deus abençoe. Paz do Senhor, Andréia. Deus abençoe, querida, você, sua casa, sua família. Aqui já tem pedidos de oração por vocês. A gente não esquece, né? Louvado seja o nosso Deus. Eu sei que vocês não esquecem de nós. Eu, pastor Luiz, nós fazemos parte da igreja evangélica daqui de Presidente Prudente, IEPP, na sede nossa na rua Joaquim Nabuco, 1167, né? Estamos aqui louvando o Senhor, glorificando a Deus, né? Aleluia. Enquanto temos fôlego de vida, glorifiquemos ao Senhor, exaltemos ao nosso Deus. Aleluia. Irmãos, aqui tem alguns pedidos de oração nessa tarde, eu vou estar mencionando, né? Alguns pedidos. Tenho pedido sempre por os irmãos orarem, né? Por mim, pelo pastor Luiz, nossa casa. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Pelo meu irmão Moacir, sua casa, Luci também, sua casa, família, pela minha irmã Márcia, sua casa e família, Simone, sua família, seu pai José Cícero, pela Andréia, toda a sua família aí no Paraná, né, em Apucarana, e por aposentadoria da Andréia, né, que Deus põe as mãos sobre todas as familiares dela e a aposentadoria que tem orado e pedido, né, que Deus entra com providência. Aleluia. Pelo nosso irmão Márcio Oliveira, né? Hoje também é aniversário dele, que Deus o abençoe. Estava internado, não sei se já saiu, né? E que Deus possa fortalecer o nosso irmão em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Senhor, né? Pelo nosso irmão Antônio Testo, também tem pedido, né, pela aposentadoria, por saúde, pelo assentamento ali Santa Irene, pelos irmãos amados, famílias, todos ali do assentamento, Santa Ana também, em nome de Jesus. Pela irmã Edelci, pelo Alex, né, para Deus abrir uma porta de trabalho para o Alex, pelo Márcio Rogério, pela Luciana, pela Dirce e Marcos, pela Terezinha, prima, né, e a Tânia. Prima não passou muito bem essa semana passada, mas está um pouco melhor, está se tratando em casa, né, de uma pneumonia, de um probleminha de gripe forte, mas Deus também está no controle de tudo, né? Nosso irmão Val, Deus abençoe Val, também já está conosco. Deus abençoe você e sua casa, Val. O primo Jamil Ortega, abençoar ele também, sua casa, família. A Maria Vitória, filha da irmã Alcina, orar por ela, precisando de uma porta de trabalho. Maria Vitória. Pela Ercília, né? Ela também sempre pede oração por saúde. Pelo irmão Bento, toda a família, saúde também, restauração da mão do irmão Bento. A irmã Carmen Lúcia tem pedido oração também. Pela tia Neuza ali no sítio, todos os familiares dela, né? Todos os primos meus ali no sítio ali. Santa Odila, né? Que Deus abençoe todos ali em nome de Jesus.
Pelo Brasil, vamos continuar orando. Pelos missionários, vamos continuar orando. Aleluia. Irmão Luiz, Posse e Sônia, Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Adriana, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Também quero lembrar os irmãos que nós vamos ter EBF, né? Escola Bíblica de Férias, agora, amanhã, dia 5, 6 e 7. São 3 dias. Vai começar lá na Vila Aurélio. Então, Escola Bíblica de Férias. A gente faz um trabalho grande com crianças. Vai ser em cada semana em uma congregação nossa, né? Então vai começar lá na Vila Aurélio, depois desce para Santa Mônica, depois vai para o Castelo Branco, depois vai lá para o Novo Bom Giovanni. Então vai começar amanhã à tarde, Escola Bíblica de Férias de Criança, dia 5, 6 e 7, Vila Aurélio, a partir de 14h30. Né? Vai ser um trabalho bom, a gente vai estar ajudando ali as irmãs e é bênção, né? Cada uma faz algo e é muito gostoso esse trabalho, né? Depois eu vou estar, a gente põe sempre algumas fotos, os irmãos poderão ver. Irmã Ursília, Deus abençoe, amada, já tenho pedido de oração aqui por você, que Deus te abençoe, você e sua casa, em nome de Jesus. E também aqui tem alguns irmãos também, algumas pessoas que precisam de libertação, né, irmãos? De bebida, de outras coisas, que é o Ricardo da Sebastiana, Ricardo da irmã Marilene, o Serginho, Mateus e Júnior, Projeto Vida, Esperança, Esquadrão da Vida, irmãos, são famílias, né, que têm os seus entes ali internados e que Deus possa os fortalecer, né, para que sejam libertos, né, de muitas drogas, muitas bebidas, às vezes, cigarro e demais. Precisam de oração, né, precisa da nossa ajuda. Em nome de Jesus. Então, queridos, são esses pedidos nessa tarde. Wilson e o Leonardo da... pelo Leonardo, né? Que é filho da irmã Rosana e do Wilson. Também está precisando de oração. Depois eu vou colocar aqui o nome dele. Né? Na semana passada eu coloquei. Eu vou depois inserir aqui o nome do Leonardo, em nome de Jesus. Amém, queridos? São esses pedidos de oração. Se você tiver mais algum, né, que aqui eu já mencionei, cada um dos pedidos que eu pedi, pelas famílias, você que está conosco, temos orado por vocês, né, louvado seja o Senhor, alguns irmãos estão conosco, Deus os abençoe. A gente vai estar orando, né, nessa tarde, você onde você está aí, na sua casa, no seu trabalho, se dá algum tempinho para você, né, ajudar nós em oração. Vamos orar nesse momento, muitos pedidos, né, e Deus é aquele que está à frente e dá a providência a todos, em nome de Jesus, né? Irmã Ercília, né? Já falei sobre pedido de oração por você, saúde e por a família, né? Vamos orar sim, por sua família, em nome de Jesus, amada. Então vamos orar nesse momento, amém, queridos? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma tarde que nós estamos aqui na Tua presença. Por mais, ó Deus, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Queremos entrar agora, Deus, através do Espírito Santo na Tua presença, Senhor. E, ó Deus, levar a Ti esses nomes, pedidos de oração que nós fizemos já nessa tarde. Alguns são porta de trabalho, outros são aposentadoria, outros são cirurgias que já fizeram, outros que vão fazer, outros, ó Pai, que estão se recuperando de uma queda, de algo que o Senhor só sabe e conhece. Diante de Ti, ó Pai, cada família, os filhos, os pais, as mães, os sogros, sogras, genros, noras, Pai, cada um, coloco diante de Ti nessa tarde. Cada enfermidade seja repreendida agora em nome de Jesus. Saia desta vida, deste homem, desta mulher. Deus, dá saúde. Muitos que precisam, Pai, de libertação, de restauração. Pai, muitos que estão acamados. Tenha misericórdia. Ajuda, Pai, nessa caminhada. Quebra todo laço, toda armadilha do inimigo que caia por terra em nome de Jesus. Queremos orar por muitos homens que estão precisando de libertação. Mulheres, Senhor, que precisam, Pai, da Tua graça. Tirando todo o mal, toda dor, seja repreendida agora em nome de Jesus. Que saia. Pois o Senhor é o Deus que dá cura, que dá, aleluia, o alento àquele que precisa. Queremos colocar também o nosso Brasil diante de Ti, Pai, nossa nação. Tenha misericórdia do nosso povo, Pai.
que nós temos orado, clamado, Senhor, e precisamos, Deus, que o Senhor entra, aleluia, com providência nas áreas que necessitam no nosso Brasil. Também os missionários que estão a campo, muitos fora do nosso país, muitos que estão em lugares difíceis, Pai, tem misericórdia, ajuda nessa caminhada, fortalece, anima os corações deles, que eles possam jamais desistir, mas sim avançar, Senhor, levando a Tua palavra. E continua, Pai, a trabalhar no meio da Tua igreja, na face da terra, aqui em Presidente Prudente, em cada cidade, Senhor, que o Senhor dá vitória. Pai, em nome de Jesus, quero colocar a nossa EBF, Senhor, esse trabalho de criança, que começará amanhã, Senhor, dia 5, 6 e 7, ali na Vila Aurélio. Toma nas tuas mãos, Senhor, dirija-nos, ó Pai, cada uma das irmãs que se puseram, ó Pai, a estar na sua dependência, a ser usadas ali por Ti, na ministração, na oração, em cada ato, Senhor, no decoração de versículo, no plano da salvação, Pai, tudo, cânticos, Senhor, seja com cada uma, dá vitória, Senhor, em cada lar e leva as crianças, ó Pai, para que ouçam a Tua palavra e que ali, através delas, os seus pais possam ser libertos também e vir para a Tua casa. Continua abençoando, Pai, as nossas vidas, continue a abençoar o decorrer desta tarde, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos, Deus, e agradecemos por tudo, Pai, nessa tarde. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus os abençoe, né? É muito bom nós estarmos na presença do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, tem feito coisas grandes. E eu sei que nesses dias Ele vai fazer muito mais. Queridos, para não ficar só das minhas palavras, né? Eu quero ler alguns versículos rapidinho da palavra de Deus ainda nessa tarde, no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 10, onde fala sobre a parábola das 10 virgens. É rapidinho, uma meditação breve, para depois eu estar passando para o pastor Luiz. Diz assim, Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tomando o esposo, tosquenejando, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um brado, um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam, dizendo: seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-vos. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas do cordeiro, e a porta se fechou. Amém, queridos? Ainda tem mais, a palavra tem mais um tanto aqui abaixo, mas eu só quero ler até aqui o capítulo, versículo 10, e a porta se fechou. É tempo de nós termos, mais diligência, em nossas vidas, estar mais atentos, estar mais vigilantes, porque aqui algumas dessas virgens, 10 delas saíram ao encontro do noivo. E diz que todas levaram a lâmpada, só que algumas levaram mais azeite. E aquelas que tinham azeite só nas lamparinas foi acabando, Ficaram esperando o noivo um determinado tempo. E ali acabou-se o azeite. E elas queriam que as outras prudentes emprestassem azeite para elas. Mas elas disseram: mas acaso pode faltar a nós também? Então vai comprar. E aí elas saíram, Elas foram comprar. Só que nesse tempo dela sair da presença do noivo, da espera, o noivo chegou. E a Bíblia diz que o noivo chegou e aquelas que estavam preparadas foram ao encontro do noivo. E ali a porta se fechou. Então é momento, que nós possamos ter mais comunhão com Deus, estar mais atento, não vacilar.
né, estar mais na presença desse Deus que tem todo o poder no céu e da terra. Temos que dar mais ouvidos à palavra de Deus, aquilo que Deus tem orientado, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem, aleluia, usado os seus servos para falar conosco. Então é o momento de nós estarmos preparados em todo o tempo. Ah, não, eu vou me preparar daqui mais uma semana, né? Hoje ainda não estou pronta. Não, querida, querido, temos que estar pronto todos os dias, porque Jesus, ele vai vir num fechar e piscar de olhos. Não sabemos a hora, não sabemos quando. E aqui, quando o noivo veio buscar as virgens prudentes e as nécias, mas as nécias não estavam prudentes, não estavam esperando, não estavam, né, na presença do noivo, e saíram por um momento. E quando voltou, a porta se fechou. Nós sabemos que a porta um dia vai se fechar da graça. Então que nós possamos estar perseverantes nesse momento, hoje, agora, aqui. O tempo é já, não podemos vacilar, não podemos estar, né, com um pé na igreja, um pé no mundo, não podemos estar vacilando, como eu disse. Que Deus possa nos orientar, nos alertar a cada dia, e que nós possamos permanecer na presença do Senhor e sermos como essas 10 virgens prudentes, aonde elas estavam com as lâmpadas cheias, e ali elas foram ter com o noivo naquele dia. Então, queridos, o noivo, ele está às portas para buscar a igreja. Ele ainda não voltou porque ainda precisa muitos aceitar Jesus. Por isso ele está dando um tempo ainda. Deus está dando um tempo para mandar Jesus vir buscar a noiva. E você, como a noiva do Cordeiro, esteja pronta, preparada. Porque se no dia que Deus mandar Jesus vir buscar a igreja, nós não estivermos prontos, nós vamos ficar como essas 5 virgens prudentes. Elas saíram da presença de Deus, elas saíram para outro lugar buscar óleo que não tinha. Então que o óleo da unção do Espírito Santo possa estar te orientando, possa estar te alertando cada dia. Que você possa permanecer na presença de Deus em todo o tempo, porque não sabemos o dia e a hora, como eu disse, que Jesus virá buscar a sua igreja, virá buscar a sua noiva. Então, quando Jesus vier e levar a sua noiva, a porta vai se fechar, como fechou aqui nessa parábola das 10 virgens. Então é o momento de refletir naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou, né, colocando a minha confiança. Será que eu estou confiando no meu Deus, no meu Senhor, naquele que fez o céu e a terra? Ou eu estou confiando nas minhas forças? Ah, mas eu ainda sou muito nova para servir a Deus, para estar numa igreja, para buscar a Deus todos os dias. Ah, eu ainda tenho um pouco de tempo, vou esperar um pouco. Quem sabe esse pouco vai ser igual às 5 virgens que saiu da presença do Senhor por um pouco tempo. E ali elas puderam ver que não foram com o noivo e ficaram. Porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Às vezes você acha que serve a Deus da maneira que você serve e é a maneira que Ele se agrada. Talvez não é a maneira que Ele se agrada como você está. Então é momento de refletir como eu estou na presença do Senhor nessa tarde. Como eu estou na presença de Deus? Como eu estou levando a minha vida espiritual? Será que eu estou brincando ainda? Essas 5 virgens, elas meio que, não deu muito ouvido, não levou mais óleo, não se preparou. E ali a porta se fechou e elas ficaram de fora. Queridos, que possamos nunca, desfalecer em meio a lutas e dificuldades. Em meio às vezes enfermidade, tribulação na família, problemas financeiros. Não vamos olhar para isso, não vamos molecer, não vamos baixar a guarda. Vamos olhar para Jesus sempre, porque é dele que vem a nossa salvação, a nossa vitória. É ele que virá nos buscar. Vamos continuar firme na presença do Senhor. Só assim, aleluia, no grande dia, nós vamos fazer parte com as 5 prudentes que foram ter com Jesus. Amém? Quando o noivo veio buscá-las. Então que nessa tarde você guarde essa palavra no seu coração. Aleluia. Para que Deus continue a falar com você ainda, através da palavra do Senhor. Então aqui, depois a gente vai orar, tá bom? Aqui tem mais alguns pedidos de oração.
E depois, no final, a gente vai estar orando por esses pedidos. Amém, queridos? Então, eu quero já estar passando, né? Minha sobrinha Fabiana também já está conosco. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A irmã Selma Caravina também, glória a Deus. Mateus, Paris, Deus abençoe, Mateus. A gente vai estar orando sim, né? Depois, mais uma oração que a gente faz, a gente vai estar orando sim pelo pedido de oração que você pediu aqui em nome de Jesus, amém? O Pedro Tinta, Deus abençoe, Pedrinho. Glória a Deus, um prazer você estar conosco. Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? Em nome de Jesus, amém? Então eu quero estar passando já para o pastor Luiz esta tarde, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa essa que a Ivone trouxe para nós. Por isso que o profeta Amós, né? O profeta boiadeiro, capítulo 4, versículo 12, ele nos ensina: prepara-te, ó Israel, para encontrar com seu Deus. Ou Deus, seja, aleluia. essa é a oportunidade que Deus nos dá para nós nos preparar para um dia ir morar no céu. Por isso, nós temos que buscar Deus enquanto nós podemos achar. Enquanto a porta ainda está aberta. Sim. Por isso, meu irmão, não vacile, né? Jesus, ele nos ensina lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, Deus, ele vai suprindo nas nossas necessidades, né? Aleluia. Nessa tarde de hoje, eu quero falar sobre procedimento. A palavra de Deus, ela está registrada aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. Aleluia. Perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que os tem aprendido. Amém? Aleluia. Aqui nós vemos, irmão, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo era um jovem, né, ainda muito novo, que se tornou um discípulo do apóstolo Paulo, que em muitas viagens estava com o apóstolo Paulo e na Ásia Menor, abriu muitas igrejas. E quando o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma, ele escreveu para Timóteo, deixando esta palavra de aconselhamento. E não é diferente nessa tarde em que Deus nos traz essa palavra para que nós possamos colocar em prática. Porque ele diz assim: continue firme nas verdades que aprendeu, né? Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo mostrando, revelando, ensinando a nós, através da sua palavra, aqui o procedimento em que nós temos que ter, aonde nós adquirimos através da palavra, em que somente Deus é que pode nos dar. Aleluia. Aqui no versículo 10, em que eu estive lendo, a palavra ela nos traz 7 qualidades, né? Nós vemos aqui em que o apóstolo Paulo, ele aconselha Timóteo: continue firme nas veredas que aprendeste, né? E é o que nós temos procurado colocar em prática, tudo aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. É o que Paulo recomenda a Timóteo logo depois de afirmar que muitas pessoas iriam preferir
caminhos diferentes, ou seja, o caminho largo. A Ivone trouxe aqui a parábola das 10 virgens, em que as prudentes, elas teve o procedimento correto. Guardaram, se resguardaram, aguardando o noivo. Sendo que as loucas, as imprudentes, elas saíram, vamos dizer assim, a aproveitar a vida, as oportunidades, as coisas do mundo. E gastaram o óleo para poder manter a lâmpada acesa. O óleo que simboliza o Espírito Santo já não estavam mais nela. E quando o noivo voltou, o que aconteceu? Elas ficaram. E somente as prudentes é que entraram nas bodas, ou seja, que entraram na presença do seu noivo, né? Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele nos ensina esse procedimento de nós guardar os seus mandamentos, ou seja, a palavra naquilo que nós temos aprendido. Refere-se dessa forma a gente religiosa na aparência, mas não no íntimo, que não guardaram a palavra no seu procedimento. Porque nós vemos aqui em que o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, ele nos traz uma palavra dizendo que, diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotina. Então nós vemos aqui que aconteceu com aquelas 5 virgens loucas, ou seja, que saíram da presença do Senhor. E muitas vezes as pessoas têm tido esse procedimento, não têm guardado os mandamentos em que Deus tem deixado para nós. Se aproxima de Deus, honra o Senhor só com os seus lábios, mas o coração está nas coisas do mundo. O coração está longe de Deus. Que nós possamos ter o procedimento correto, aonde a palavra do Senhor ela tem nos ensinado. Aleluia. Homens e mulheres assim são mais amigos de si mesmos do que de Deus e procuram sempre fazer valer as suas próprias falsas ideias e doutrinas. Nós vemos aqui que, vivendo em meio às pessoas desse tipo, o apóstolo Paulo, aconselhando Timóteo, aconselhou que ele deveria manter-se decididamente ao lado da verdade, mesmo que por isso viesse a sofrer perseguição. Porque vale a pena, meu irmão. Aleluia. Vale a pena porque o nosso tempo aqui é pouco, pelo que Deus ele tem a nos proporcionar, que é a vida eterna. Glória a Deus. Aqui em 2 Timóteo 3,11, ele fala a respeito das aflições que o apóstolo Paulo ele sofreu, em que Timóteo o acompanhou. Mas ele demonstra e revela aqui a palavra para nós, para que nós possamos perseverar, ainda que temos perseguições, aflições, ainda que aconteceu em tantos lugares que o apóstolo Paulo ele sofreu perseguição, mas o Senhor os livrou de todas as perseguições. Por isso, irmão, é que nós temos que perseverar. Aleluia. O próprio Jesus disse lá no livro de João, no capítulo 16, no versículo
36, dizendo que no mundo tereis aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo. Aleluia. Né? Que nós possamos nos esforçar. Nós vemos aqui, no versículo 2 Timóteo 3,11, em que o apóstolo Paulo ele deixou para nós aqui, que não somente aflições, mas perseguição. Quantas perseguições a gente passa por causa de Jesus? Mas aqui o apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 10, ele nos ensina: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eles também sofreram perseguições. E nós também estamos sujeitos a passarmos por perseguições, momentos difíceis, momentos de aflições. Aqui, o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, também ele traz uma palavra dizendo assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará e fortificará e fortalecerá. Aleluia. Nós não estamos sozinhos, por isso que Jesus disse: Glória a Deus. eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Nós temos o Espírito Santo, meu irmão, e é Ele que nos dá força, é Ele que nos consola, é Ele que nos ajuda. Por isso, vale a pena nós sofrermos perseguição, aflições, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós vemos aqui que era melhor passar por sofrimento no caminho certo do que viver em aparente tranquilidade e seguir rumo à destruição, como acontece com os perversos. A gente tem acompanhado e temos visto aqueles que não temem o Senhor, aqueles que andam pelos seus próprios caminhos, assim como aconteceu com as 5 virgens loucas, né? Dizer: não tem problema, isso não faz mal. O sábio Salomão, lá em Provérbios, ele nos ensina que há caminhos que parecem serem retos, mas o fim deles são caminhos de morte. E é por isso que nós temos que conhecer a palavra e pôr em prática em nossa vida, para que nós possamos depender de Deus através do Espírito Santo. Aleluia. Já na primeira carta, Paulo dissera a Timóteo para fugir dessas pessoas e afastar-se de suas ideias e prática. Nós vemos aqui em 1 Timóteo 6,11. Olha o que o apóstolo Paulo estava aconselhando Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Aleluia. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele estava aconselhando Timóteo, dizendo: filho, você é homem de Deus. Aleluia. Você é escolhido de Deus. Você é separado de Deus. E aqui na segunda parte ele nos ensina: foge dessas coisas, naquilo que o mundo nos oferece, pois é uma alegria passageira, uma alegria falsa, e o fim leva à morte, morte eterna. Porque morrer com Cristo é a vida eterna, morrer sem Cristo é a morte eterna. E ele aconselha para que Timóteo ele possa ter o procedimento, dizendo: segue a justiça. A justiça, o salmista ele nos ensina: pois o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Ou seja, andando nesse caminho, olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé.
E ele, recebendo o conselho Timóteo do apóstolo Paulo, diz: segue não somente a justiça, a piedade. A piedade, aqui em 2 Pedro, nós aprendemos no capítulo 1, versículo 6, que diz: e ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. Então nós vemos aqui que a palavra, ela nos aconselha, ela nos orienta para que nós possamos andar nesse caminho que se chama Jesus. E o apóstolo Paulo continua dizendo para Timóteo, para que ele possa seguir não somente a justiça, a piedade, mas a fé. A fé, nós vemos aqui em que o apóstolo Paulo escrevendo lá em a palavra de Deus nos traz aqui Abacuque, nos ensinando a viver pela fé, dizendo: eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aleluia. Então, nós que somos justificados pelo sangue de Jesus, Amém. Nós temos que viver pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele ainda nos ensina a seguir o amor. E nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, dizendo: o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Então nós vemos, irmão, que nós temos que ter o procedimento daquilo que nós temos aprendido através da palavra em que Deus tem deixado para nós. O que é o procedimento? A maneira de agir, a maneira de viver, o modo de proceder, ou seja, o procedimento, meu irmão, é a conduta. Nós não podemos ter duas palavras. Deus. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Aleluia. Por isso é que nós temos que ter essa atitude de fé e saber em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado. Porque nós não estamos sozinhos, não. O Espírito Santo tem estado conosco. Amém. E Aleluia. o apóstolo Paulo, ele ainda continua dizendo aqui, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, dizendo: e segue a paciência. Quantas impaciências nós temos encontrado no nosso dia a dia, principalmente no trânsito, nas filas, seja no banco, seja no mercado, em tantos lugares, pessoas impacientes. Por quê? Porque estão sem o amor de Deus, porque não tem o Espírito Santo. Mas nós que temos o amor de Deus, Aleluia. que temos o Espírito Santo, Tiago, ele nos ensina aqui no capítulo 5: sede vós também paciente e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. As 5 virgens loucas, elas estavam impacientes. Elas não tiveram paciência em esperar o noivo. Porém, as 5 virgens prudentes, elas tinham paciência e elas estiveram ali aguardando o noivo. E o que aconteceu? Elas entraram no repouso junto com o noivo. Aleluia. E é isso que nós temos que ter, porque a gente ouve tantas coisas dizendo: mas quando que Jesus vai me buscar? Há tantos anos eu ouço isso. E a palavra de Deus, ela nos ensina que será no piscar de olhos. Quando as 5 loucas saíram, vamos dizer assim, a aproveitar as coisas do mundo, a usar o óleo, em que elas pediram emprestada das prudentes, e as prudentes orientaram: vá comprar. E enquanto elas foram nisso, o noivo veio.
Então nós vemos, irmãos, o que o profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, nos ensina. Prepare para encontrar com o seu Deus. Aleluia. A nossa vida, ela é uma preparação. Por isso, nós não podemos vacilar. Por isso, é que nós temos que guardar a palavra nos nossos corações e colocar em prática em nossas vidas a nossa maneira de proceder, o nosso procedimento, a nossa conduta de poder andar na presença do Senhor. E ainda continua dizendo aqui o apóstolo Paulo para Timóteo, e segue a mansidão. Aleluia. Né? Graças a Deus, eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo a ser uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila. A mansidão que ela nos ensina, portanto, como eleito de Deus santo e amado, revestir de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ou seja, uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Aleluia, Deus. glória a Deus. Isso é importante na nossa vida espiritual para que nós possamos ter o discernimento e a sensibilidade para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina lá em Coríntios, dizendo: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas quando eu alcancei a maturidade de homem, eu acabei com as coisas de menino. Por quê? Porque nós temos aprendido, através da palavra, a nossa conduta, a nossa maneira de ser, de viver, ou seja, os nossos procedimentos. Interessante. E o argumento que Paulo ele usa para basear a sua instrução a Timóteo: você sabe de quem aprendeste, né? E ele diz assim: Timóteo foi ensinado por sua avó e a sua mãe e por Paulo, e por tudo que já havia estudado nas Escrituras. Então, nós aprendemos aqui em que o apóstolo Paulo estava aconselhando Timóteo, o evangelista, a perseverar, ainda que estava tendo perseguição, aflição, para que não viesse a desistir Deus, aleluia, da coroa da vida, em que foi pago um alto preço, preço de sangue, em que foi derramado na cruz de Calvário, para que ele pudesse perseverar nas promessas em que Deus tem para nós. Assim como nesta tarde, Deus traz essa palavra para nós. aleluia. Porque sabia que eram ensinos confiáveis, pois conhecia a origem deles. Por quê? Ele foi ensinado pela sua avó, pela sua mãe, e nada menos e nada mais do que o apóstolo Paulo, o homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. E mesmo assim, Tiago se encontrava num momento difícil. E não é diferente comigo, como a Ivone, aonde muitos anos nessa caminhada da fé nós passamos por aflições, passamos por perseguições. Muitas vezes estamos abatidos, muitas vezes meio desanimados, mas jamais podemos pensar ou passar pensamentos dos nossos corações em desistir dessa carreira da fé. Deus, aleluia. E aqui o apóstolo Paulo estava aconselhando a Timóteo
a perseverar, porque ele tinha recebido ensinamentos da sua avó, da sua mãe, do apóstolo Paulo. Ele sabia que eram ensinos confiáveis, pois conhecia a origem deles. É por isso, meu irmão, que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Por isso é que nós temos que levar a sério o ministério, sermos ministrados. Aleluia. Aonde há fundamentos verdadeiros da palavra do Senhor, firmado na Bíblia. Porque o que a Bíblia afirma é verdade, incontestável, pois toda escritura é inspirada por Deus. Aleluia. Mas Jesus e os apóstolos Paulo, assim como os profetas, ele disse que nos últimos dias, nos últimos tempos, surgiriam muitos falsos profetas, muitos falsos ensinamentos. E é por isso que nós temos que buscar conhecimento da palavra de Deus na Bíblia. Essa palavra que Deus tem deixado para nós. Em todo o nosso procedimento, em toda a nossa conduta, em toda a nossa maneira de viver, a poder servir o Senhor. Nas palavras do teólogo John Stott, ela se originou na mente de Deus e foi comunicada pela boca de Deus e pelo sopro de Deus ou pelo seu Espírito. Nós vemos aqui esse teólogo deixando esta mensagem para a igreja nos dias atuais de hoje. Assim, esses ensinamentos são os únicos capazes de mostrar o caminho para a reconciliação com o Senhor, além de servir para a nossa educação, orientação e correção, para que nós possamos ter o procedimento firmado na palavra do Senhor. Aleluia. Somente a palavra de Deus mostra como viver de forma agradável a Ele. Quando algum ensino novo, transvestido de verdade, quiser tomar o lugar e princípios claros que já aprendemos da Bíblia, precisamos fugir dele. Por quê? Porque nós já temos sido instruídos, irmão, ensinado aleluia, através da palavra em que o Senhor tem deixado através da Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina toda a nossa maneira de viver, de servir e de poder andar nesse caminho. Senhor. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo, ele nos ensina: assim como recebeste Jesus, assim andai nele. Aleluia. Permanecer firmes na verdade comprovará a nossa fé no Senhor e a nossa gratidão a Ele pela educação e ensino que Ele nos dá. Por isso, meu irmão, que o apóstolo Paulo, ele deixa registrado na sua carta, dizendo: ainda que um anjo, outro ensino, seja trazido a nós, que seja anátema, porque não é de Deus. O que é de Deus está aqui registrado na Bíblia. Aleluia. Que nós possamos ter esse procedimento, a conduta de conhecer a palavra, viver para servir em espírito e verdade, porque Jesus declarou: eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. Aleluia. Glória a Deus. Não se esqueça dessa palavra que a Ivone trouxe para nós, das 10 virgens. Amém, Jesus. As 5 virgens, elas tiveram seu procedimento. Por quê? Porque elas estavam firmadas na palavra. Porém, as 5 tolas, elas vacilaram. Por isso, meu irmão, não ande em área de risco. Não vacile a oportunidade que Deus tem te dado. Aleluia. Ela é única, a salvação em Cristo Jesus. Guarde os seus mandamentos no seu coração. Amém, Jesus. Para não pecar contra o Senhor. E com certeza um dia nós compareceremos diante do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nessa tarde. Palavra maravilhosa, né? Eu li ali em Mateus capítulo 25, onde falei alguma coisa sobre as 10 virgens. E aqui o procedimento de um crente também, né? Paulo dando conselho a Timóteo, né? Timóteo, ele foi como um filho para o apóstolo Paulo. O Paulo considerava Timóteo como um filho. Então ali dando conselhos. Então se quem tem a palavra de Deus e dá conselho, é porque é boa, né? Boa e agradável. Por isso nós temos que ficar firme, permanecer na presença do Senhor sempre, sem olhar para lado nenhum, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos olhar para trás, mas olhar sempre para frente, para Jesus, para os ensinos da palavra, para a Bíblia, ler a Bíblia, meditar nela. Ela tem tudo para nós, como o pastor disse, ela é nosso, aquilo que nos orienta, ela é a nossa bússola. Aquilo que eu preciso, eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. Às vezes fala assim, mas eu não entendi a palavra. Pede ao Espírito Santo que te revele a palavra que ele tinha para você, que ele tem para você. Ou pede ajuda para alguém que tem mais um entendimento. Porque a palavra de Deus, ela sempre nos orienta. Amém? Por isso, nessa tarde, fique, né? Não fique vacilando, mas fique alerta em coisas que Deus tem falado contigo. Que Deus tem, aleluia, usado pessoas para falar com você. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que estiveram conosco até esse momento, né? Mais alguns irmãos entraram, minha irmã, minha prima, né, a Célia, Deus abençoe, querida, minha irmã Márcia, Daiane, né, minha sobrinha, Natan, Deus abençoe você, Daiane, o Natan, continue abençoando, Reginaldo, Macários, Deus abençoe cada um dos irmãos que entraram conosco nessa tarde, que Deus possa, né, agraciar a vocês com aquilo que vocês têm buscado, têm pedido ao Senhor. Então, nesse momento, nós vamos fazer mais uma oração. E o Mateus, ele pediu oração pelo Enzo, saúde, e pela família, né? Vamos continuar orando, então, por essa pessoa, Enzo, e pela família do Mateus. E por nós todos, né, que eu pedi oração hoje, várias pessoas, famílias, que a gente pôs nome aqui, e que os irmãos não se esqueçam de orar também, viu? Como eu disse, pela EBF, né, eu vou estar lá amanhã trabalhando junto com as meninas, todo esse mês todo, né, cada semana a gente vai estar numa quarta, quinta e sexta, cada semana, em uma congregação nossa aqui de Prudente, né? Então que Deus possa nos ajudar, porque não é fácil, né? A canseira bate às vezes, mas que nós possamos ter força, que Deus possa nos ajudar ali, né? Para que muitas crianças possam ser salvas. Que às vezes falam assim, mas é criança. Sim, é criança, mas elas precisam de salvação, né? Aquelas que já têm entendimento, elas recebem Jesus como Salvador. E ali vai para casa, leva a mensagem, a palavra, aquilo que ela aprendeu, que ela, né, ouviu. Ali também tem brincadeiras, tem lanchinho. Então é uma bênção, queridos, para as crianças. E que as crianças possam levar para casa aquilo que receberem nesses dias. E levar para os pais, para que os pais possam vir querer aprender também, né? Buscar, né? A presença do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe, então. E nós vamos orar nesse momento. Amém? Glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o Senhor, Pai, por mais esse tempo que passamos diante de Ti.
Somos gratos ao Senhor pela palavra. O Senhor tem falado conosco grandemente, ó Pai. Não é diferente nessa tarde, porque sabemos que todas as vezes que abrimos a Bíblia, que pegamos para Deus meditar, o Senhor fala conosco. De uma maneira ou outra, que nós possamos entender, Senhor, o recado, aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Continua a abençoar os irmãos que estiveram conosco nessa tarde, outros que vão estar em outro horário, cada um que entrar nessa live, que verificar o que houve, o que aconteceu, ouvir a palavra, que o Senhor possa tocar através do Teu Espírito Santo e ajudar, Senhor, a libertar, a restaurar, a fazer tudo aquilo que apraz, ó Deus, aos corações. Nessa tarde, Pai, entra com providência na vida do Enzo, da saúde, Pai. Tu és o Senhor que cura, que sara. Por isso, diante de Ti, nós colocamos, Pai, esta criança ou é este, não sei se é criança ou não, mas que o Senhor toma nas tuas mãos, Senhor, o Enzo, e cuida, Pai, para que o teu nome seja glorificado. A família também do Mateus continua trabalhando, cuidando, ajuda ele, Pai, nesta caminhada, dá sabedoria e graça para que o teu nome seja glorificado. Que cada um de nós, Senhor, no decorrer ainda desta tarde, desta noite, aonde vamos ter ainda cultos de célula, que o Senhor fale conosco de uma maneira grande e poderosa, como o Senhor já falou nessa tarde. Assim eu oro, Pai, agradecida em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que a graça do Senhor seja com cada um de vocês nessa tarde. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.